Graça e paz, igreja. Da mesma forma que você entregou aí o seu louvor, a sua dedicação ao Senhor, o seu culto, eu gostaria que você também entregasse a sua oferta, aquilo que você separou ao Senhor. Os diáconos vão estar passando. Eu quero orar por cada semente lançada neste altar, na terra fértil que é o Senhor. Pai querido e amado, colocamos diante de Ti cada oferta aqui apresentada. Pedimos, Senhor, a multiplicação, Senhor, sobre a casa, sobre a família, sobre os celeiros dos Teus filhos. Que no nome poderoso de Jesus, Senhor, os Teus filhos venham colher, meu Deus, a 30, 60 e 100 por um. Cada uma das sementes lançadas no Teu altar. Que no nome de Jesus, Senhor, haja, meu Deus, prosperidade sobre as mãos, conquista sobre os pés, Senhor. Que haja, Senhor, transbordância, meu Deus, nos lagares. E que as necessidades de cada um deles possa ser suprida em glória. Eu te peço, Pai, que as portas que estão fechadas, meu Deus, sejam abertas. Portas de emprego, Senhor. Portas, meu Deus, de situações, Senhor, jurídicas, meu Deus, aquelas que estão presas, aprisionadas, Senhor. Que as Tuas mãos possam estar estendidas para cada causa, Senhor, impossível dos Teus filhos. E que haja na Tua palavra o Teu sim e o Teu amém, para a glorificação do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua palavra em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns textos. Lucas capítulo 5, do 36 ao 39, onde a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhe também uma parábola. Quem disse? Jesus. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornando-se ao vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Agora vamos voltar um pouquinho lá em Isaías. Isaías 43, versículo 18 e 19. Obrigada, que diz assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora um pouquinho para frente, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. A palavra diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Amém? Feche teus olhos por um minuto. Pai querido e amado, nós estamos diante da verdade da Tua palavra.
pedimos, Senhor, a vivificação do Teu Espírito nesta noite sobre nós. Que a Tua palavra viva e eficaz, ela venha, Senhor, trazer vida aos nossos corações, ministrar a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas, trazendo, Senhor, direção, trazendo norte, trazendo, Senhor, transformação, cura, libertação, salvação, Senhor meu Deus. Tudo aquilo, Senhor, que é impedimento da Tua palavra chegar nos ouvidos dos Teus filhos, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que os Teus anjos, Senhor, ministradores, estejam sobre este lugar, trazendo, Senhor, a vontade dos céus e fazendo com que ela prevaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já ministrei essa palavra de Lucas 5 em outras oportunidades. E hoje, quando eu estava buscando em Deus o que o Senhor queria trazer aos nossos corações, ela saltou novamente aos meus olhos. E nesse contexto de Lucas, a qual o Senhor Jesus vem falando essa parábola, se a gente voltar um pouquinho aí, nós vamos ver que os fariseus, eles estão confrontando Jesus acerca sobre o jejum, né? Sempre que Jesus ministrava, existia dois públicos: aquele que queria ouvir Jesus, aquele que estava com o coração aberto para receber a boa nova da parte do mestre, e aqueles que estavam ali só esperando um deslize, só esperando alguma situação para então questionar o que Jesus estava fazendo. E neste contexto aqui não é diferente. Eles estavam questionando porque os discípulos ali de Jesus estavam comendo e não estavam jejuando. E Jesus, ele pacientemente, ele está explicando que não é necessário o jejum naquele momento, porque eles são filhos das bodas e o noivo estava ali, o esposo estava ali. Mas aí ele começa então, através de parábola, dizer o que estava dentro do coração daqueles fariseus. E ele começa então a discorrer esse que nós lemos acerca dessa parábola, dizendo que não tem como colocar um remendo de uma roupa nova numa roupa velha, porque certamente vai se estragar as duas. E não tem como se deitar vinho novo em odre velho, porque certamente vai se perder os dois. E quando ele fala desses odres, ele está falando de odres que são feitos de couro de animal. E quando ele está falando desses odres velhos, ele está dizendo daquelas peles que já estão ressecadas, que já não aguenta mais a pressão do vinho novo. Porque o vinho, quando ele vem, ele é novo, existe uma fermentação nele, uma explosão, uma plenitude, uma satisfação. E aqueles odres velhos, ressecados pelo couro de longa data, quando o vinho ele é colocado ali, a fermentação do novo faz então que aquele odre exploda, que aquele odre se rache, que aquele odre não aguenta. Então por isso ele está dizendo assim, olha, para que seja derramado vinho novo, é necessário odres novos. Não tem como derramar o vinho novo em odre velho, porque certamente os dois vão se perder. E quando eu estava olhando para o contexto dessa palavra, e eu falei, Senhor, o que impede esses odres velhos de receber o vinho novo? E nós acabamos de
descobrir aqui, os odres, eles se ressecam. Olha para o seu irmão e diz assim: ele se torna um odre rígido. A rigidez impede o vinho novo de ser derramado. Para que o vinho novo seja derramado, esses odres, eles precisam ser flexíveis. Precisa haver uma flexibilidade, para que quando o vinho novo seja derramado, então o odre se amolde no formato em que o vinho está ali tomando o seu espaço. E neste contexto o Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho coisas grandes e novas, eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida, para fazer na tua família, para fazer na tua casa, para fazer na tua existência, para fazer na tua geografia, para fazer no território em que eu te coloquei. Mas é preciso que exista uma flexibilidade, porque nem sempre eu irei fazer como eu já fiz. E nós então, o que vai tornando os nossos pensamentos rígidos e o que vai tornando então os nossos comportamentos rígidos? Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para as coisas que já se foram e nós começamos então a limitar Deus, nós começamos então a formatar Deus, nós começamos então a colocar Deus dentro de uma caixa e dizendo: se Ele não agir assim, então não é Deus. Se Ele não fizer assim, então não é Deus. Se Ele derramar desta forma, se Ele falar desta forma, se Ele usar o outro desta forma, se Ele liberar a palavra de uma outra forma, então não é Deus. Por quê? Porque nós temos um pensamento rígido daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós então tomamos para nós como verdade e colocamos Deus em uma caixa, limitando Ele como se Ele não fosse um Deus de novidade de vida, como se Ele não fosse um Deus que agisse de diversas formas e falasse de diversas formas e curasse de diversas formas e se apresentasse de diversas formas e se realizasse prodígios, maravilhas e milagres na vida das pessoas de diversas formas. E quando eu anotei, eu quero ler. A flexibilidade, a qual eu estou dizendo aqui, é a disposição do coração para permitir que Deus mude rotas, ajuste planos e nos conduza além daquilo que nós conhecemos. Muitas vezes o novo de Deus exige de nós que nós larguemos o medo, exige de nós que nós deixemos o controle, que nós soltemos as expectativas antigas e então que nós passemos a confiar novamente. Porque quando nós ajustamos as expectativas naquilo que nós já acreditamos, qualquer coisa que sair fora do padrão da nossa ideologia, do nosso pensamento, daquilo que nós achamos que é certo, então o nosso coração ele não vai receber da forma que precisa receber, e o Senhor não vai ter a liberdade de fazer da forma que Ele quer fazer. Então essa flexibilidade que esse odre precisa é acreditar que Deus sempre estará no controle de tudo, de todas as coisas, que Ele está com você, que Ele não te abandona, que Ele te ama e que Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para você. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Quando nós vamos para a palavra de Isaías, o Senhor diz que Ele vai fazer uma coisa nova. Ele diz: por um acaso não percebeis? Por um acaso não está vendo? E eu quero já começar declarando que você vai viver uma coisa nova.
Eu quero começar declarando que o Senhor já está preparando algo novo na sua vida. Mas existe uma chave aqui, que nós precisamos nos atentar. Olha para o seu irmão e diz assim: tem coisas que Deus faz, e tem coisas que eu preciso fazer. Amém? Olha o que ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis, porventura não a percebeis? Ele está dizendo assim: você está tão distraído, você está tão apegado, você está tão centrado, tão aprisionado, você está tão fixado nas coisas passadas, que você não está percebendo as coisas novas que eu estou fazendo. E aqui, queridos, eu quero me atentar não só para as coisas que são ruins no nosso passado, mas também para as coisas que são boas, porque as coisas boas nos deixam saudades. E muitas das vezes nós não estamos olhando as coisas novas que o Senhor está fazendo, porque nós estamos criando uma expectativa que Ele vai repetir da mesma forma que Ele foi feito no passado. Ele vai padronizar. Fala para o seu irmão assim: Deus não é um Deus padronizado. Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, através de quem que Ele quer e do jeito que Ele quer. E o meu coração, então, ele precisa estar aberto, ele precisa estar flexível, ele precisa estar disponível, ele precisa estar sedento, ele precisa estar faminto, ele precisa estar na expectativa daquelas coisas novas que o Senhor vai fazer. A ordem do Senhor é clara quando Ele diz assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas. Ele está dizendo assim, ó, esquece, deixa para lá. Alguém te magoou, alguém te machucou, perdoa, segue a vida. Alguém te traiu, perdoa, segue a vida. Não deu certo aquele projeto, começa outro. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. E aqui, quando ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, ele está dizendo sobre as nossas coisas. Para que eu não me apegue no meu passado de vida. Para que eu não me apegue no meu estilo de vida. Para que eu não me apegue na minha vivência. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que nós não temos que ter um coração grato por todas as coisas que o Senhor fez. Mas eu estou dizendo aqui que nós precisamos ter um coração aberto e disponível para aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque Ele continua sendo Deus, e Ele continua agindo, e Ele continua estabelecendo domínio, e Ele continua estabelecendo governo, e Ele continua sonhando com você, e Ele continua acreditando em você, e Ele continua tendo propósitos e sonhos e projetos para a sua vida. Mas todas as vezes que nós olhamos para as coisas que passaram, todas as vezes que nós nos agarramos lá, quer seja por dor, quer seja por saudade, nós então limitamos Deus de agir naquilo que Ele quer fazer. Nós então falamos para Deus: não estou pronto, não estou preparado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou com saudade dos pepinos lá do Egito. Eu estou com saudade das cebolas lá do Egito. E o Senhor estava dizendo: vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Lá tem cachos de uvas gigantes. Lá tem o melhor da terra. Você vai experimentar o melhor da terra. Até o que você não cultiva, você vai colher. E eu estou aqui lamentando e dizendo: ai, que saudade dos meus pepinos. Que saudade dos pepinos do Egito. Que saudades das cebolas do Egito. E o Senhor está dizendo: foi passado. Enquanto você estava lá, eu provi. Agora que você está aqui, eu tenho algo novo. E quando você estiver lá na frente, eu vou ter algo maior. Você está pronto? Você está preparado? Eu não sei se vocês já viram um vídeo
aonde a mulher ela coloca uma sela. É sela, não é sela que chama. Aquele negócio que põe no cavalo aqui. Como chama? Como? Cabresto. Cabresto. É isso? Ela vai até o cavalo. Ela faz de conta. Vocês já viram esse vídeo? Alguém já viu? Nossa, gente. Glória a Deus, uma viu. Ela vai até o cavalo. Ela faz de conta que ela está colocando o cabresto no cavalo. Ela amarra aqui o cabresto no pescoço do cavalo. E ela pega o cabresto e ela começa a andar. E o cavalo faz o quê? Começa a seguir ela. Mas ela não colocou. Ele só imaginou que ela colocou. Né? Da mesma forma, um elefante preso em um toquinho desse tamanho, com uma corrente nos seus pés. Ele não sai do lugar. Mas a força do elefante, ela é capaz de despedaçar aquele toco. É capaz de arrancar o toco e tudo. E ele leva não só o toco, mas tudo que está na frente dele. Queridos, da mesma forma é o passado na nossa vida. Ele coloca cadeias na nossa mente, aprisiona os nossos pés, frustra os nossos sonhos, quando nós não conseguimos verdadeiramente nos libertar dele. E aqui, ele está falando assim, não vos lembrei, mas existe um detalhe. Não é esquecendo o passado, é resolvendo o passado. Quando eu resolvo, então eu estou pronto para seguir em frente. Quando então eu não fico mais na rota de ressentir, mas na rota de redimir. Eu estou dizendo assim para Deus: Senhor, eu não aceito mais sentir tudo de novo. Eu não aceito mais viver tudo de novo. Eu não quero ficar ressentindo, porque ressentimento é sentir de novo. É ter a mesma emoção 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu entrego tudo que eu senti ao Senhor. Seja redimido esse sentimento, porque eu estou pronta para viver as coisas novas que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto, Senhor, para experimentar a Tua boa e perfeita e agradável vontade na minha vida. Eu estou pronta, Senhor, para pisar nos lugares altos que o Senhor declara que eu vou pisar. Eu estou pronto, Senhor, para comer do melhor da terra que o Senhor disse que eu ia comer. Eu estou pronto, Senhor, para ser mais que vitorioso em qualquer uma das minhas situações. Eu estou pronto, Senhor, para fazer o Teu ID. Eu estou pronto, Senhor, para obedecer a Tua voz. Eu estou pronto, Senhor, para ser abençoado, para ser transbordante. Quando nós lemos Jeremias, ele está falando assim, tenho contra vocês que fizeram 2 maldades contra mim. A primeira, vocês me deixaram. Vocês deixaram o manancial de águas. Sabe o que é isso? É água corrente, é água abundante, é fonte de águas vivas. Todos os dias água nova, todos os dias água fresca, todos os dias água corrente, todos os dias água abundante, todos os dias renovo, todos os dias novidade de vida, todos os dias expectativas novas, todos os dias sonhos novos, todos os dias força nova, fé nova, renovo novo, tudo novo. E ele está dizendo: o primeiro, vocês me deixaram, vocês não querem isso. Vocês não querem esse manancial de águas vivas. E qual é a outra maldade? Vocês escolhem construir cisternas rotas. O que é uma cisterna? Fala para o seu irmão assim: água parada, mesmice, coisa velha, suficiência. Cisternas, queridos, é suficiência. Você está dizendo assim: eu confio na força do meu braço, eu confio naquilo que eu tenho, eu confio naquilo que eu sou, eu confio naquilo que é a minha criatividade, o meu intelecto, a minha inteligência. Eu confio nos carros, eu confio nos cavalos, eu confio no dinheiro, eu confio na construção do meu patrimônio, eu confio no status que eu tenho, eu confio no poder, eu confio no reconhecimento dos homens, eu confio no senhorio que as pessoas trouxeram para a minha vida. Eu confio aqui na força do meu braço.
Isso é cisterna. Sabe, Senhor, isso aqui, ó, tá bom. Eu não morro de sede, eu não morro de fome. A água que tem parada aqui, se eu beber um pouquinho por dia, Senhor, eu não vou morrer. Vai me sustentar. E o Senhor está dizendo: eu tenho muito mais para você. O Senhor está dizendo: eu quero muito mais. Eu quero que você viva muito mais. Eu não quero só que você mate a sua sede, a sua fome, mas eu quero que você se lave nessas águas, se purifique nessas águas. Eu quero que você nade nelas, eu quero que você transborde nelas, eu quero que você se aprofunde nelas. Eu quero que todos aqueles que estão à sua volta tenham a oportunidade também de mergulhar junto com você. É isso que Jesus está falando. Lá no versículo 19, ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Logo a conhecereis, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amado, sabe o que eu aprendo com essa palavra? O Senhor não está dizendo que vai tirar você do ermo. E Ele também não está dizendo que Ele vai tirar você do deserto. Mas Ele está dizendo assim que Ele vai colocar um rio no ermo. Ele vai colocar um rio no deserto, Ele vai colocar um caminho no ermo. Sabe, quando está tudo confuso na nossa vida, quando parece que está tudo distante, porque ermo é isso, é um lugar distante, é um lugar fechado, é um lugar aonde não existe acesso, é um lugar de difícil acesso, é um lugar aonde ninguém chega. Sabe, amados, tem coisas na nossa vida, tem vivências na nossa vida, tem situações na nossa vida que ninguém é capaz de chegar. Tem coisas na nossa vida que a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente está como esse deserto. Não tem água, não tem comida, tem sol quente, não tem abrigo, não tem segurança, não tem proteção. Quantas vezes a nossa alma está assim? Quantas vezes ela está nesse barulho? Quantas vezes ela está nessa bagunça? Quantas vezes ela está nessa solidão? Quantas vezes ela está se sentindo desamparada? Quantas vezes ela está se sentindo abandonada? É só comigo que acontece isso? É só comigo que acontece isso, igreja? Vocês também passam por isso? Ergue a mão quem passa por isso. Glória a Deus, não estou sozinha. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, talvez você não tenha percebido ainda, mas aí é nesse lugar aí, nesse lugar de deserto, nesse lugar de confusão, nesse lugar aonde não tem acesso, é nesse lugar que eu estou construindo um caminho, é nesse lugar que eu estou colocando um rio. É neste lugar, queridos, que o caminho vai ser colocado diante de ti. E a próxima geração, sabe, a próxima geração não vai ter dificuldade como você teve. Sabe, aqueles que você ama e aqueles que você zela e aqueles que te cerca, não vai ter a mesma dificuldade que você tem. Por quê? Porque a partir do momento que Ele colocou o caminho está lá. A partir do momento que o rio ele é colocado no deserto, então ele vai servir de alimento, ele vai servir de abrigo, ele vai servir de provisão. Não importa qual é a situação da sua vida. A palavra do Senhor para nós nessa noite é que Ele está fazendo uma coisa nova. Você pode até estar confundido aí no meio da sua situação. Você pode até estar desamparado no meio do seu deserto. Você pode até estar se sentindo sozinho lá no seu ermo, no seu lugar inacessível. Mas a verdade é que o Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Queridos, o Senhor está fazendo uma coisa nova. E eu quero que você se atente ao Deus de coisas novas nessa noite. Sabe por quê? Porque talvez não esteja acontecendo da forma que você acha que tem que acontecer. Talvez você esteja olhando para um lado, esteja olhando para o outro e não esteja vendo essa coisa grande, nova que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor, Ele é um Deus de estações, Ele é um Deus de ciclos, Ele é um Deus de mudança, de progressão. Ele é um Deus que Ele age de diversas formas. Sabe o que o Senhor faz quando existe um lugar sem forma e vazio? Sabe o que Ele faz? Ele cria
céus e terra e todas as coisas que há nela. Talvez você esteja olhando e a sua vida esteja um caos. Talvez você esteja olhando hoje e está tudo sem forma e vazio. Mas no pairar das águas, há uma voz, há uma ordem, há um sopro de vida do Espírito Santo. Através de uma palavra do Senhor, tudo se fez novo. Tudo foi construído. Sabe o que você precisa, querido? Você não precisa de um bom emprego. Você não precisa de um bom marido. Você não precisa de uma família estruturada. Você não precisa de uma igreja que seja a top da galáxia. Mas você precisa de um Deus a qual você acredita. Você precisa de uma fé que movimenta a palavra de Deus e acredita que ela já está se concretizando, ainda que eu não esteja vendo, ainda que ninguém esteja vendo, mas eu sei que a palavra foi liberada e Ele está agindo ao meu favor, e eu escolho confiar, eu escolho esperar, eu escolho descansar, eu escolho me alegrar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias. Eu escolho levantar um altar de adoração a Ele, eu escolho exaltar o nome dEle, eu escolho me alegrar na presença dEle, eu escolho esperar com alegria, não com cara de derrotado, mas com cara de vitorioso. Sabe por quê? Porque é uma palavra que Ele manda, é uma ordem que Ele dá, é um decreto que Ele estabelece, e tudo aquilo que estava fora do lugar toma forma. Tudo aquilo que estava em desordem, Ele toma ordem. E as coisas que Ele prometeu que ia fazer, Ele faz. Quando nós olhamos para tantos sucessores da palavra de Deus, Eliseu, Josué, eu fico a imaginar como foi a transição da morte de um para a chegada do outro. Queridos, é fácil? Olha para o seu irmão e fala assim: você acha que foi fácil? Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos nessa zona de conforto. Muitas vezes nós estamos ali tão acomodados com as coisas que nós já temos, que nós temos o medo do novo. Nós temos medo de se entregar verdadeiramente ao novo de Deus. Esquecemos da grandeza dEle, esquecemos da majestade do senhorio dEle. E resumimos Ele então às nossas deficiências e à nossa pequenez. Mas quando nós olhamos para Josué, ele toma posse de uma terra que Moisés não tomou. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ele faz o dobro de milagres que Elias fez. Mas para isso, eles tiveram que deixar as coisas passadas. Eles tiveram que acreditar no Deus do futuro. Eles tiveram que olhar para este Deus de futuro. Eles tiveram que entregar verdadeiramente as suas vidas nas mãos deste Deus. Ou eu esqueço o meu passado, ou então eu limito Deus a agir no meu futuro. Ou eu deixo as coisas antigas para trás, para correr para o alvo que é Cristo Jesus na minha vida, com expectativa de vida, de novidade de vida no meu coração. Ou então eu vou morrer no deserto, como aquele povo que circulou durante 40 anos, não tiveram coragem de largar
a saudade de deixar o passado, de olhar para frente e criar expectativas do que Deus estava fazendo. Sabe, é normal a nossa alma ela se amedrontar. É normal ela querer recuar. É normal ela paralisar. Mas o que não é normal em Deus é eu aceitar isso como uma verdade para a minha vida. Porque a palavra dele tem que ser a verdade fundamentada de todas as coisas. E nós sabemos que todas as coisas, a fé vem através do ouvir a palavra dele. E é a fé que movimenta o coração de Deus. É a fé que traz à existência as coisas que não existem. Então quando Deus está falando assim, olha, eu vou fazer rio no deserto, eu vou fazer caminho no ermo, mas eu preciso que você olhe para frente. Eu preciso que você deseje o que tem aí na frente. Eu preciso que você transforme a sua mente. Eu preciso que você renove a sua mente e saiba que eu continuo sendo Deus Criador. Eu continuo sendo Elohim. Eu continuo sendo aquele que faz todas as coisas, tudo existir da onde que nada que existe. Você precisa confiar em mim, você precisa acreditar em mim. Você precisa tomar posse da palavra que eu verdadeiramente estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Então, queridos, quando eu tomo posse dessa palavra, então eu começo a ver o cuidado de Deus, eu começo a ver o zelo de Deus, eu começo a ver os sinais de Deus, eu começo a ver os caminhos que antes eu não estava vendo. Eu começo a ver ainda que um sinal como uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e eu começo a acreditar que vai chover. Eu começo então a olhar para aquelas coisas antes despercebidas. Fala assim para o seu irmão, ó, não tem como eu colocar algo novo num lugar ocupado. Quando eu estou saudosa do meu passado, quando eu estou magoada do meu passado, quando eu estou decepcionada com o meu passado, quando eu estou frustrada, quando eu estou esperando que aquilo que eu vivi um dia volte, então o meu coração está ocupado. Ele não está aberto, ele não está disponível para começar então na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Olha, já é mais um dia, um novo dia amanheceu. Como será que o Senhor vai falar comigo hoje? Como será que Ele vai tocar? Como será que Ele vai preparar o caminho para o cumprimento da promessa? Qual será a palavra que Ele vai mandar? Qual será o sinal que Ele vai mandar? Qual será o caminho que Ele vai abrir para que eu possa ver que Ele está ali? Então isso vai ser o combustível, isso vai sendo o combustível, e a novidade de vida vai chegando, e a expectativa do algo novo vai chegando. Então o Senhor está olhando do céu, está dizendo, Ele está deixando as coisas velhas, ela está deixando as coisas velhas, ela não está se apegando, não está se lembrando das passadas. Então eu acredito que está na hora dela começar a viver aquilo que é novo. Ela está pronta, ela está transformada, ela está preparada. Quantos estão entendendo, igreja? Não tem como o Senhor fazer algo novo se os meus olhos não estiver fitado naquilo que Ele está dizendo ao meu respeito. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele já falou de diversas formas. Ele falou através dos profetas, Ele falou através do Filho, hoje Ele fala através do Espírito. Nós tivemos um dia na história como de Pentecostes, aonde o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Nós vemos um avivamento aqui, nós vemos um avivamento ali, mas a pergunta é, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui agora? O que o Senhor está fazendo nesse ambiente aqui agora? Como eu entro nessa história, Senhor? Como eu me amoldo na vontade do céu para a minha vida? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes eu estou aqui esperando um vento impetuoso.
Eu estou aqui esperando línguas de fogo caindo sobre cada cabeça. E o Senhor está aqui, numa brisa suave, trabalhando, fazendo, libertando, curando, salvando, transformando, restaurando, mudando a sorte, mudando a história, mudando a geografia, trazendo as coisas lindas e novas, trazendo as coisas grandes e poderosas da parte dEle. E eu estou nos meus olhos aonde? Cadê? Cadê? Cadê as línguas como de fogo? Cadê o vento impetuoso? Cadê? E o Senhor, estou aqui. Estou aqui. Mas o Senhor não está no fogo? O Senhor não está no vento? Não, eu estou aqui. Estou aqui. Do meu jeito, no seu coração. Eu estou aqui, estou agora. Muitas das vezes as coisas que eu idealizo. Olha, eu não vou ser unânime, mas eu vou ser assim, quase unânime. Deus não vai trabalhar do jeito que você quer. Eu posso te afirmar com garantia de que a sua expectativa de como Ele vai fazer vai ser frustrada. Ele vai fazer de uma forma que você não espera, e Ele vai fazer de um jeito que você não espera. Ele vai fazer através de alguém que você nunca imaginou. Ele vai fazer através de pessoas que você nunca imaginou, mas Ele vai fazer. E isso tem que ser o suficiente para manter a chama acesa do nosso coração. Isso tem que ser o suficiente para acreditar e continuar dando passos de fé, na medida de que Ele vai fazendo e vai trabalhando. Sabe por quê? Porque eu não estou condicionado àquilo que Ele vai fazer, mas eu estou condicionado naquilo que Ele é. Eu não estou preocupada com aquilo que Ele vai fazer. Eu estou preocupada em estar diante da presença, diante daquilo que Ele é sobre a minha vida. Porque eu sei que sem Ele, eu não sou nada e não sou ninguém. E sem o cuidado dEle, o zelo dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, então eu não tenho nada e eu não vou a lugar nenhum. Então, se Ele é o meu tudo, se Ele é tudo para mim, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, então Ele pode me levar para o caminho que quiser, Ele pode fazer do jeito que quiser, Ele pode falar da forma que Ele quiser, Ele pode tocar da forma que Ele quiser, porque eu sei que no final de tudo vai ser feita a vontade dEle, e a vontade dEle é a vontade que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Sabe, queridos, todas as vezes que eu começo a ter pensamentos rígidos, atitudes rígidas, todas as vezes que eu começo então a colocar Deus numa caixa, todas as vezes que eu coloco, que eu começo a limitar Deus, eu estou dizendo assim, talvez eu não confie tanto assim em Ti. Talvez eu não creia que o Senhor é tudo isso que a Tua palavra diz que você é. Talvez, Senhor, eu não esteja pronta para tudo que o Senhor tem preparado para mim. Porque se a minha vida é dEle, se eu sou dEle, se a minha vida é dEle, se Ele está sentado no seu alto e sublime trono, está no controle de todas as coisas, tem o governo de todas as coisas, me ama, eu não posso esquecer disso. Sabe por quê? Porque às vezes os caminhos do Senhor não vão ser caminhos confortáveis para mim, mas Ele não deixa de me amar. Então, se Ele me ama, eu sei que isso que eu estou enfrentando agora não se compara com aquilo que Ele tem preparado para mim. É uma breve tribulação. É algo muito pequeno diante de um Deus tão grande. E aí, queridos, é nesse caminho, é nessa aprovação que eu vou sendo aprovada e vou chegando perto daquilo que Ele tem preparado para mim. Mas, pastora, como que eu faço então com esse passado? Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor.
tudo que eu vivi, Senhor, tudo que me machucou, tudo que me feriu, tudo que manchou a tua santidade em mim, tudo que me fez desacreditar que o Senhor era Deus na minha vida, eu entrego a Ti. E a partir de hoje, eu vou embora com essa palavra no meu coração. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas o emprego é velho, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas o marido é velho, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas a casa é velha, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas a igreja é velha, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas não sei o que, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas eu não vejo, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Pastora, mas eu estou olhando para um lado, estou olhando para o outro, não estou vendo saída, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. E logo, logo você vai perceber. Logo, logo você vai perceber aquilo que Ele está fazendo. Sabe, queridos, Deus, Ele sempre está pronto. Ele sempre está disposto. E Ele sempre está com as suas mãos estendidas para abençoar. A mão do Senhor não está ressequida para que não possa te abençoar. Mas a questão é que tanto que o meu coração está liberado para receber este algo novo, que tanto que o meu coração está aberto para receber este algo novo. Como estão os meus odres? Eles estão flexíveis ou eles estão rígidos demais? Eles vão suportar aquilo que o Senhor vai derramar sobre a minha vida? E tem uma fala de Jesus que me preocupa muito, quando Ele diz assim, e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Nós vamos ter dificuldade de deixar o velho. Não vai ser fácil desprender do velho, porque ainda que o meu espírito grite que tem coisa nova da parte do Senhor, a minha alma está gritando que o velho é bom. Ainda que o meu espírito almeje as coisas novas do Senhor, a minha alma está insistindo a me levar para as coisas velhas. Quando Jesus fala sobre, quando Ele faz essa afirmação, que quando as pessoas presas no velho, elas têm dificuldade de receber o novo, Ele está dizendo assim, vai exigir um pouquinho mais de você. Você vai ter que se esforçar um pouquinho. Josué, seja forte e seja corajoso. Vai precisar de uma dispensação do teu coração para alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é, você já tem a palavra e você já tem o dono da palavra. E Ele vai segurar nas tuas mãos e Ele vai te conduzir até o lugar que Ele tem preparado para você. E hoje, a única coisa, querido, que você precisa é decidir. Eu decido não me lembrar mais. Eu decido não me apegar mais. Eu decido deixar as coisas velhas para trás. Talvez as coisas velhas, elas precisam ser resolvidas. Talvez você precise nesse novo ciclo da sua vida procurar pessoas. Talvez você precise liberar pessoas. Talvez, queridos, você precise encerrar um ciclo.
para começar outro. Talvez você precise tomar a decisão de sair de um comodismo, talvez aí de um trabalho de 20 anos, que já está acabando com a sua saúde, já está desgastando o teu emocional, para que as coisas novas do Senhor possam chegar. Talvez você precise hoje decidir a deixar aquilo que é a opinião dos outros a respeito de você e olhar então para aquilo que Deus está falando a seu respeito sobre você. Talvez hoje você precise colocar uma pedra em um assunto que você está aí arrastando há 10 anos, há 20 anos. Talvez hoje você precise liberar perdão para aquele que deveria te amar e não te amou. Talvez hoje você deva liberar perdão para aquele que deveria te proteger e não te protegeu. Talvez hoje você precise liberar perdão para aquele que te ofendeu e não deveria ter te ofendido. Eu não sei o que você precisa fazer para se desprender do passado. Ou talvez nem seja uma ofensa que está aí te aprisionando. Talvez você esteja esperando Deus fazer de novo da forma que um dia Ele fez. Talvez você esteja achando que as coisas não estão funcionando, ou que as coisas não estão dando certo, porque Deus não está agindo como agiu e não está fazendo como um dia fez. Mas o Senhor está dizendo que Ele não é um Deus de padrão, e Ele faz da forma que Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Quando aquele povo estava se lamentando com Ageu sobre as coisas passadas, sobre as coisas que eles viveram, Ageu olha para ele e diz assim: queridos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Ele é um manancial de águas vivas. E tem águas renovadoras todos os dias. E tem águas provedoras todos os dias. E tem águas alimentadoras todos os dias. E tem caminhos novos todos os dias. E tem novidades todos os dias. Queridos, mas para eu viver isso, eu preciso então desejar isso. Eu preciso então almejar isso. Eu preciso então criar expectativas no meu coração, confiança, fé, esperança, de que Ele está preparando algo novo. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você comece a falar com o Senhor. Nós ainda estamos no primeiro mês de um ano novo, e em 7 dias Deus construiu um mundo e tudo que nele há. Em 3 dias Jesus ressuscitou, o primogênito ressuscitou, arrancou a chave da morte da mão de Satanás. Inaugurou-se uma nova era em um novo tempo. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida em um novo ano. Imagina o que o Senhor pode estabelecer em um novo ano. Sabe, queridos, mas eu preciso pelo menos mostrar para Deus que eu quero. Eu preciso pelo menos expressar para Deus que eu confio nele e que eu espero as coisas novas que Ele tem preparado para mim. Talvez você esteja cansado, mas Deus também é descanso. Talvez você esteja ferido e Deus, Ele é cura. Talvez você esteja desistido, mas Ele é renovo. Talvez você esteja opresso e Ele é verdade, Ele é libertação.
Eu não sei como está a sua condição hoje. Como está a sua alma hoje. Mas eu sei que tem um Deus aqui que está disposto a transformar a sua vida e fazer algo novo. Comece a falar com Ele. Comece a entregar o seu passado para o Senhor. Eu posso sentir um vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Eu posso sentir um rio de esperança aqui. Eu posso ouvir meus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas, coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo.
coisas novas. Nós cremos em coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo aqui. Caminho no ermo e rios no deserto. E se preciso for, igreja, o mar ele pode abrir. Caminho no ermo e se preciso for, o mar vai se abrir. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Queridos, eu queria que viesse aqui na frente todas as pessoas que não conseguem ter uma constância, que tem uma confusão na sua cabeça de que horas quer e horas não quer, horas estão motivados e horas não está. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Estão convictos de que Deus vai fazer. Passa-se uns dias, já coloca em dúvida a palavra de Deus, de ânimos dúbios, de almas inconstantes. Quero que você que veio aqui na frente, eu quero que você coloque a mão assim sobre o seu coração. Hoje Deus tem uma palavra para vocês. E Deus diz assim: olha, eu estou dando uma ordem para todas as vozes que não são minhas, sejam caladas hoje na tua mente e no teu coração. Todo nível de aprisionamento da mente, todo nível de aprisionamento da alma e do espírito está sendo despedaçado hoje pelo poder do meu nome. O Senhor está liberando uma palavra sobre a vida de cada um de vocês. Sabe, queridos, eu não estou falando de mim. Quem crer vai viver o que o Senhor está liberando aqui nessa noite.
E Ele está dizendo assim, que Ele está fazendo uma coisa nova na vida de vocês. Vocês vão começar a sentir, vocês vão começar a ver, vocês vão começar a perceber que aquilo que vocês faziam não farão mais. Aquilo que vocês duvidavam não duvidarão mais. E aquilo que atormentava vocês não atormentará mais. Porque hoje o Senhor está dando uma ordem no reino do Espírito para cuidar de vocês. Anjos ministradores estão sendo dispensados. E a partir de hoje eles estarão com vocês. E toda voz de confusão, toda voz de engano e toda voz de mentira que vier como um dardo não vai penetrar no teu coração. Porque os anjos que estão sendo liberados hoje na vida de vocês não permitirão. Mas o Senhor está colocando hoje uma sensibilidade a qual vocês nunca experimentaram para ouvir a voz dEle e para sentir a presença dEle. Em nome de Jesus, a partir de hoje, dê importância para aquilo que Deus está falando. Em nome de Jesus, dê importância para aquilo que vocês estão sentindo. E na hora que vocês se renderem e obedecerem, então verão que Deus é com você. Verá que Deus está sobre a tua vida. E que esta palavra que o Senhor está liberando hoje não vai voltar vazia, mas vai produzir frutos, e frutos que crescem e permanecem. Hoje o Senhor está tocando nos lábios, está tocando no coração, está tocando na mente, e tudo aquilo que você acreditava ser verdade está sendo desconstruído, despedaçado para o novo de Deus chegar. Receba no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Queridos, existe alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa oração de fé? Existe alguém aqui? Ou que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com o Pai? Ninguém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja o nome dEle. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Que seja uma noite de descanso e um resto de semana abençoado, cheio dos cuidados do nosso Pai. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família, herdeiros do reino. Não saia deste lugar sem dar um abraço bem apertado aí em 2, 3, 4 irmãos, em nome de Jesus.